sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: 5 importantes dicas para estudar em casa durante a quarentena. Nós não sabemos quanto tempo ainda ficaremos sem aula presencial, então esse vídeo é muito importante para você, aluno, e também para vocês, pais, que querem ajudar os seus filhos a estudarem durante a quarentena. Então se liguem nas dicas aqui do professor. Primeira dica e super importante: tenha um lugar só seu. O que isso quer dizer? Quando a gente vai estudar mesmo, ainda mais sozinho, a gente precisa de concentração. Então ter um espaço organizado que seja só seu, onde tenha seu material perto, seus livros perto, seus recursos digitais sempre à mão, é uma mão na roda. Um lugar onde você não vai ser incomodado o tempo inteiro por um pai, pela mãe, pelo tio, pelo irmão mais novo. Então reserve um lugar apenas só seu para fazer isso. Ok, eu sei que isso é um privilégio para muitas pessoas. Muitos de nós não têm como ter um espaço que nem esse que eu tenho aqui, dedicado apenas para o estudo. Mas ainda assim, busque reservar um canto da casa, uma parte da mesa e diga: esse lugar é meu e é aqui que eu vou estudar. E peça respeito e um pouquinho de paciência para os outros membros da sua família. Segunda dica muito importante: crie uma rotina de estudo. Quando a gente está na escola, nós temos 4 horas por dia de aula presencial. Em casa, a gente não vai ter essa cobrança, isso faz com que a gente se perca ou se desconcentre com muita facilidade. Por isso é importante você criar uma rotina de estudos. Como funciona isso? Determine umas horas do seu dia. Então, todos os dias, entre as 2 da tarde e as 5 da tarde, eu vou estudar. E esse vai ser o horário que você vai estudar sempre. Não precisa ser 4 horas por dia. 3 horas, 2 horas bem aproveitadas já vai ajudar bastante. Mas é importante que você tenha determinado aqui que todos os dias, aquele horário, você vai estudar. E a partir do momento que você criar essa rotina, acompanhar os trabalhos, as postagens dos professores, vai ser muito mais fácil. Terceira dica e super importante: crie um roteiro de estudos. O que isso quer dizer, professor? Você não vai pegar 2 horas, 3, 4 horas por dia e estudar todas as disciplinas. Não é assim que funciona. Isso vai embaralhar ainda mais a sua cabeça. Por isso, monte um quadro, crie um roteiro de disciplinas. Segunda-feira, tal disciplina. Terça-feira, tal disciplina. E mais importante que isso, gente, não confie muito na sua memória. Portanto, anote certinho, faça uma tabela das disciplinas que você estudou no dia que você estudou. No slide que eu vou deixar para vocês, eu criei um exemplo que vocês podem acompanhar ali. Tentem separar os dias por áreas de conhecimento. Por exemplo, na segunda-feira, as ciências da linguagem. Estude português, estude artes, estude língua estrangeira. Na terça-feira, as ciências da matemática. Estude matemática, sobrar um espacinho, estude física. Na quarta, as ciências naturais. Faça as tarefas, as atividades de química, de biologia, de educação física. Na quinta, vão começar as humanas. Pega lá história e geografia. Na sexta, sociologia e filosofia. E o tempo que sobrar, utilize para revisar. Criar essa rotina, criar esse roteiro é muito importante. Então faça isso. É muito provável que as escolas também façam isso e já mandem as postagens de disciplinas nos dias específicos para vocês. Quarta dica, e essa é muito importante: faça sempre anotações e fichamento. Não confiem na memória de vocês. Nunca. A memória sempre nos engana. Ainda mais numa época que está todo mundo muito preocupado com as notícias sobre morte, sobre pandemia, sobre disseminação do vírus e todo esse bombardeio de fake news que a gente recebe todos os dias. Então, gente, o que você anotou, sublinhe, faça anotações, faça o fichamento. O que é um fichamento? Um breve resumo sobre o conteúdo que você estudou e aquilo que você aprendeu ou incorporou daquele conteúdo. Anotem perguntas, anotem as dúvidas que vocês tiverem, para quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente poder tirar tudo isso a limpo. E é claro, a quinta dica, e provavelmente a mais importante, pelo menos eu gosto muito dela, é a seguinte: ouça boas músicas. O que isso quer dizer, gente? Há uma certa discordância entre os pedagogos se a música atrapalha ou ajuda a se concentrar. No meu caso, a música sempre ajudou. Então, quando estiver estudando, escolha uma boa playlist, escolha uma boa música. Vou dar uma dica que para mim sempre funciona: das Aranha. Quando eu estou um pouquinho mais entediado, funciona um pouquinho de Sepultura ou Cannibal Corpse. Mas ouça uma boa música. E é claro, uma música que não faça você querer subir na mesa e dançar, mas uma música que lhe ajude a concentrar.
Esteja sempre hidratado, durma bem, coma bem e o mais importante, durante o período que você estiver estudando, se afaste das redes sociais. Se afaste do Twitter, se afaste do WhatsApp, se afaste do Facebook, deixe o YouTube de lado, exceto se for para, claro, acompanhar alguma videoaula. Se concentre, essas 3, 4 horas por dia, tire ela realmente para estudar. No mais, gente, cuidem bem de vocês, cuidem bem dos seus velhinhos, não saiam às ruas se não precisarem e levem muito a sério esse vírus. E não esqueça, se inscreva no canal e posta aqui embaixo, nas fotos, o seu lugar de estudo, o seu cantinho de estudo, como você organizou ele. Forte abraço a todos e valeu! Seguinte então, cenas pós-créditos, vou mostrar para você o meu lugar de estudo. É uma biblioteca pequenininha, eu guardo aqui alguns dos meus livros, as coisas da moto, uma escrivaninha aqui, a gente faz um joguinho, os trabalhos da Ana, e lá no fundo a super vista que eu tenho da Rua Guanabara. Eita, esse não é um lugar bom de concentrar. Misturamos as cores amarelas com a cor cinza, porque em algum lugar na internet diz que o amarelo ajuda a dar criatividade e o cinza ajuda a se concentrar. Um muralzinho aqui, onde a gente anota e coloca as coisas. Enfim, esse é o nosso cantinho de estudo. Quero que vocês postem e mostrem pra gente o cantinho de estudo de vocês. Forte abraço!